Você viu esse vídeo? Tá. Você vai ver a comparação. Eu quero saber. Paulo, atenção, brilhe. Brilhe, a bola é tua. Tia, o que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicholas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui, um batom. Não, peraí. Já... Meu Deus do céu, então quer dizer que agora o negro também virou chaveirinho da direita? Ah, que maravilha, hein? Já se não bastasse a esquerda usar o negro pra manobra política, agora a tal direita também usa? Sim, essa é a melhor parte que a Débora nem negra é, né? Ah, tem essa ainda, eu nem sei quem é essa mulher. Débora. Mas assim, não, aparece foto dela aí? Tem, ela é uma moça branca, assim. E o lance é, ela é a... Ele tá dizendo que basicamente a luta dela é a moça do batom. Fala no... Essa aí é. Essa é a nossa Rosa Parks. Ah, tá. Que maravilha, hein? E a casa dela é a luta contra os direitos civis, porque ela queria um golpe de Estado do Bolsonaro, entendeu? Ela é a rainha da luta contra os direitos incivis. Exatamente, ela era a favor de um golpe de Estado, então ela foi presa, então por isso agora ela tá lutando igual a Rosa Parks. Ela gerou um movimento, igual a Rosa Parks. Caramba, rapaz, que maravilha isso aí, hein? Rapaz, mas isso é demais. E veja, e o que ela fala assim, o que ele fala é que a Rosa Parks estava lutando contra as injustiças que o povo... Não. Era um sistema de segregação social, não era um sistema de injustiça só. Era um sistema legal de segregação, né? Então assim, ó, você, banheiro pra negro, banheiro pra branco. Bebedouro pra negro, bebedouro pra branco. Lanchonete, negros sentam pra lá, brancos pra cá. E no ônibus, né? Negros só podiam sentar ao fundo, a não ser, né? E se não tivesse pessoas brancas pra sentar lá, né? Então, qual que é a ligação disso com o fato de uma mulher ter tentado, né, numa tentativa atabalhoada de um monte de gente doidinha para dar um golpe de Estado ou para fomentar a intervenção militar e um golpe de Estado por meio dos militares? E aí ela foi lá, pintou de batom lá uma estátua, foi presa e tal. Claro, assim, não fazendo o juízo de valor sobre a pena, que é uma coisa também absolutamente desproporcional, mas não tem nada a ver, né? Não, assim, me assusta isso. Não tem nada... Não, mas é porque os caras não são obrigados... Eles não têm que ter coerência nenhuma, né? O fato é esse. O fato é que esses caras, eles, assim como a esquerda, eles também não se viam obrigados a ter coerência nenhuma. É tipo, só vai tirando qualquer coisa no ar. Pega uma coisa que supostamente vai causar emoção, né? Ele é um apelo à emoção, só que fazendo uma correlação que é absolutamente infundada, né? Não faz sentido nenhum isso aí. E quer ver uma coisa? Um cara já matou aqui, né? O Nicholas explica que ali surge o Martin Luther King pra resolver isso. Aparentemente o Martin Luther King é o Nicholas. É o reverendo Nicholas, né? Então, o Nicholas Luther King precisa entender que assim... Cara. O Nicholas Luther King, o negócio é o seguinte, a sua luta... Né? Até você tá em todo o direito aí de lutar pela liberdade da mulher que foi presa porque pichou a estátua de batom e tal, mas assim, peraí, né? As motivações pelas quais essa mulher foi presa, elas não têm absolutamente nada a ver com as motivações pelas quais a Rosa Parks foi presa, né? O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que é uma coisa, né, super séria tal, e que teve desdobramentos benéficos para a sociedade brasileira, não tem absolutamente nada a ver com esse caso. Como é que... Assim, isso aqui é uma negação do movimento de direitos civis. Exatamente, isso é o contrário. Isso é o contrário. Assim, é uma luta por corte de direitos civis e imposição de uma ditadura militar. Era isso que a Débora tava fazendo lá. A Débora tava fazendo isso. Ela não pintou a estátua lá pregando liberdade. Exatamente. Não era isso que ela tava querendo quando ela tava lá, por exemplo, lá. Quando ela ajudou a invadir lá o Congresso e os prédios públicos lá, ela não tava lutando por liberdade, né? Obviamente que o Bolsonaro teve todo aquele discurso, né? Sim. Sobretudo em 2022, da liberdade. Mais importante que a nossa vida é a nossa liberdade e tal. Mas o que significa é que ele tava lutando pelo direito dele mandar em tudo. Exato. Né? Ele precisava
que ele tivesse muita liberdade de ação. Exatamente. Que é o que ditadores têm, eles têm muita liberdade de ação. Isso, então a liberdade pela qual ele tá lutando é a mesma pela qual ele tá lutando agora. Exato. Em vias de ser preso. Exatamente. Então, toda a liberdade pregada pelo Bolsonaro nos 4 anos de governo dele só tinha a ver com ele mesmo e com a sua família. Né? Os acordos que ele fez lá com o STF, inclusive, e eu escrevi isso essa semana na minha coluna na Gazeta. Os acordos que ele fez com o STF, aquele lindo abraço que ele dá no Toffoli, tudo aquilo ali tem a ver com liberdade. Mas com liberdade dos filhos, né? Sim. Sobretudo do Flávio. Sim. Então não tem a ver com a minha liberdade, com a sua liberdade, não tem nem sequer a ver com a liberdade dessa moça aí. Então, essa moça, ela está sendo usada convenientemente agora. Até porque quando ela foi presa, no dia da prisão dela, o Bolsonaro falou que era, e as outras pessoas eram baderneiros, que não tinha nenhuma relação com eles, e que tinham que ser presos. Exatamente, eles foram chamados de baderneiros pelo próprio cara que eles estavam defendendo. Então você vê. Então assim, é uma disfarçatez absurda um negócio desse, e assim, eu quero aqui repudiar publicamente esse vídeo ridículo que o Nicolas fez, fazendo uma ligação absolutamente esdrúxula, para não dizer criminosa, né, entre um caso de tentativa frustrada de golpe de Estado com a luta pelos direitos civis de parte importante da população americana que estava impedida de ter os seus direitos básicos preservados. A galera, assim, como é que ele fala um troço? Ele não contextualiza. Essa moça, a Débora, ela podia, tá? Seja o governo Bolsonaro, seja os governos anteriores, ela podia ir no banheiro, ela usava o banheiro que ela quisesse. Tirando o masculino, claro. Mas ela poderia usar o bebedouro que ela quisesse. Ela poderia pegar um ônibus, ela poderia estudar onde ela quisesse. Entendeu? Não era o que... Veja só o contexto que ele cria. Sim. Porque, no fim, né, ele pinta assim, ela como mártir de uma causa e a causa dela como uma causa de libertação, igual da Rosa Parks. Ele faz um paralelo. E que, vamos dizer, o drama que essas duas moças sofreram é um drama que foi o estopim para causas grandes, né? Causas muito maiores. Aí surge o Martin Luther King. Ele tá colocando nesses termos. Sim. O problema que ele esquece, que é o seguinte, o que é a causa de cada uma? O que é a causa... O que levou à prisão da Rosa Parks e o que pensava a Rosa Parks sobre aquele contexto e o que levou à prisão da Débora e o que pensava a Débora. Exatamente. A causa da Débora é uma causa de um golpe de Estado tocada pelas Forças Armadas para manter o Bolsonaro no poder. A causa dela é uma causa que tem que ser combatida. Sim, sei lá, assim, imagina o seguinte, tem muita gente em negação ainda, tal, nós não temos culpa, mas assim, essas pessoas ficaram 70 dias na porta de quartéis. Elas não estavam na porta da casa do Bolsonaro, elas não estavam na porta do bar, elas não estavam na porta da escola, elas estavam na porta de quartéis do exército. Aí a pergunta que fica por que essas pessoas estavam em portas de quartéis e não em portas de escola? Sim. Elas estavam em portas de quartéis, gritando, clamando. Por quê? Por uma intervenção dos militares. Elas estavam na porta de quartéis, clamando para que os militares saíssem lá da caserna, saíssem dentro dos quartéis e fizessem alguma coisa. Sim. Caramba, isso é evidente, isso não é nenhuma loucura. Então, quer dizer, até as pessoas que estão em negação, assim, não tem como negar isso. As pessoas estavam exatamente na porta de quartéis. Bom, e aí elas saem da porta dos quartéis e vão para onde? Vão para o Congresso Nacional, vão lá para o STF, vão para lá, para aquele lugar. Então, quer dizer, o que faz umas pessoas saírem da porta de quartéis nos quais elas estavam há 70 dias, né? Mais de 2 meses. Imagina, você ficar mais de 2 meses em barracas, senhoras de idade, mães com filhos e tal, Passaram famílias. Natal e Ano Novo. Passaram Natal e Ano Novo na porta de quartel, acampados, comendo um churrasco patrocinado lá por caras do agro, não sei o quê. Mas estavam fora das suas casas, passando privações ali, tomando aquelas chuvas, aqueles ventania que dava e derrubava as barracas todas e tal. Então você há 70 dias ouvindo Jovem Pan e congêneres o dia inteiro, o dia todo, eles ficavam o dia inteiro ouvindo aquelas teorias, aquelas coisas, aquelas loucuras e tal, e lembrando das palavras do Bolsonaro. Não, ele falou pra gente que a caneta dele é poderosa. Mas você precisa agir. Então assim, nós estamos fazendo a nossa parte, né? E eles acreditavam, realmente estavam fazendo. Claro. E eles estavam. O Braga Neto falou pra gente, não pode perder a fé, hein? Dá só um tempinho aí que as coisas vão se encaminhar e tal. Então assim, você imagina, você tá 70 dias ouvindo aquela ladainha toda, e aí de repente, agora nós vamos ter que agir. Grupos de WhatsApp, não sei o que, Telegram e papapá. Aquela moça lá que depois foi presa e tal, ela agitando os grupos todos. Assim,
É tudo muito evidente o que esses caras estavam querendo. Muito evidente. E isso, obviamente, não tem nada a ver, mas nada a ver com as motivações que levaram a Rosa Parks a não se levantar, né, dentro de um ônibus. Veja, de novo, ela estava sentada dentro do ônibus, num ônibus que era segregado. Entrou um homem branco e falou, você tem que levantar. Ela falou, não, eu não vou levantar, eu trabalhei o dia inteiro, tô cansado, vou ficar sentada. Isso gerou um protesto, né, que gerou todo um movimento e que culminou com a assinatura da lei pelos direitos civis. Então, assim, qual que é a ligação entre essas duas coisas? É que tem assim, você pode achar mulheres mártires de diversas causas que eles não se orgulhariam pra fazer essas analogias. Tipo, a morte de outra Rosa, a Rosa Luxemburgo, por exemplo. Ela foi estopim também pra movimentos comunistas na Alemanha naquela época. Então, e aí? É uma, né? Caberia aí no exemplo do Nicolas? Você entende? Então cabe qualquer coisa. Cabe Esses qualquer caras coisa. fazem qualquer coisa, eles não têm coerência nenhuma, porque na verdade é tudo poder. Sim. O que eles estão querendo é garantir o espaço de poder que eles acabaram por perder, porque eles entregaram na mão de todo mundo, do SF, do Centrão, de todo mundo. Fizeram do PL o maior partido, né? Com Deus pela saúde e... Deus, saúde, família! com a família. Com a família. Né? Entendeu? Entregaram o poder que eles tinham na mão do Valdemar da Costa Neto. Vocês não têm direito nenhum de reclamar, vocês têm que calar a boca. Vocês têm que calar a boca, vocês têm que enfiar o rabo no meio das pernas de vocês e sair de cena. Vocês perderam o troço. Vocês perderam a oportunidade de fazer aquilo que vocês achavam que eram capazes de fazer e não eram. Uhum. Então não adianta ficar reclamando agora. Claro, vai ficar lutando pela mulher aí que tá presa e tal, e pelo aquele monte de gente que tá presa, pelas penas absurdas que foram aplicadas a essas pessoas que de fato cometeram crimes, mas não eram criminosas, a não ser aquela velha que soltou um barro lá, não. Que aquela mulher já tinha sido algumas presa, passagens, tinha algumas passagens e tal. A imensa maioria dessas pessoas são pessoas que foram ludibriadas. Elas foram levadas a um estado de torpor e de desespero que fez com que, sabe, mães... Essa mulher aí... Essa aí largou os 2 filhos e foi, dane-se. Vou acampar lá porque eu vou salvar o Brasil do comunismo. Que eram as motivações. Cara, era um desespero daquelas pessoas. Eu teria vergonha, o Nicolas devia ter vergonha de gravar um vídeo desse usando essa moça, de novo, né? De novo, pisando de novo nessa moça, que tá presa por causa deles. Ela não tá presa por minha causa. Ela vai ser recompensada, Paulo. Bom, ela vai ser candidata. Vai se candidatar. Já tá certo, já. Vai se candidatar. Aqui pro São Paulo, inclusive. É a nova Zambelli, ela vai pegar os votos Zambelli. Pois é. Nós estamos aqui falando, né, que ela tá sendo usada, de repente ela tá olhando pra gente e falando assim, vocês estão errados, né? Vocês são isentão, vocês votaram, faz o L, não sei o que. É o que ela pensa da gente. Então... Por ela a gente estaria preso, Paulo. Porque ela queria dar que o Bolsonaro tivesse plenos poderes pra ser um ditador. Aí nessas horas acaba prendendo as pessoas, faz umas injustiças aí também, pô. Então é isso, é grotesco, né? É grotesco, pra dizer o mínimo. É vergonhoso que esses caras estejam adotando esses expedientes tão esdrúxulos. É esdrúxulo. Pra nada, né? Porque isso aí não vai resultar em absolutamente nada, isso aí não comove ninguém. Isso aí não vai ter efeito nenhum, a não ser entre eles próprios. Então eles ficam se retroalimentando. É a grande causa da bolha bolsonarista. O problema é que a bolha bolsonarista rouba as causas e hoje não há espaço para você tratar de temas concretos que a oposição devia tratar. Então a oposição no Brasil, ela tá cuidando de um tema de interesse estrito do Bolsonaro, que é esse negócio da anistia. E é isso, assim, você tem um governo que tá decaindo, tá em queda livre, que é o governo do PT, e a oposição tá preocupada em fazer exibicionismo moral em cima das pessoas que eles mesmos usaram. É osso, cara. É isso. Enfim, né? Valeu, Paulão. Coisa ridícula. Desculpa.